Olá, eu sou o Marcos, engenheiro agrônomo da Forte Jardim, e hoje estou aqui com a Aline, especialista de jabuticabeira da empresa jabuticabeira.com.br. E hoje ela vai falar pra gente da importância de regar corretamente a sua jabuticabeira num vaso. Isso, Marcos. E por que é tão importante a gente fazer uma irrigação adequada? Porque a irrigação adequada está atrelada diretamente à boa produção de frutos, boa produção de jabuticabas, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado e seguir algumas indicações e umas dicas bem especiais que a gente preparou aqui para mostrar para vocês. Bacana, então vamos ver como que rega essa jabuticaba. Exatamente. Quantas vezes por semana eu tenho que regar essa jabuticabeira? A nossa indicação, Marcos, é que a irrigação seja diária, né? Poucas doses de água todos os dias é a melhor situação, tá? Aí as pessoas me perguntam sempre, mas quantos litros de água que eu devo colocar na minha jabuticabeira? Isso vai ser muito variável. A gente não sabe qual que é o tipo do solo da pessoa, se a jabuticabeira no vaso está em pleno sol ou pega apenas poucas horas de sol por dia, e tudo isso vai variar a quantidade. Por isso que a gente vai dar indicações de como reconhecer se a planta está com falta ou excesso de água e também, claro, se ela está bem irrigada. Essas dicas que a gente vai dar, a pessoa vai identificar e aumentar ou diminuir a quantidade de água. Então é muito simples e a gente vai explicar para o pessoal como é que faz. Então uma regra geral seria regar todo dia, mas isso pode variar de acordo com o local dessa planta, o clima da cidade, tudo isso vai impactar. Inverno ou verão. Perfeito. Então, para facilitar a visualização de vocês, a gente fez uma parceria aqui, ela cedeu as plantas, a gente fez um teste de excesso e de falta de água e uma planta regada corretamente. Então a gente vai ver isso agora com a Aline. Bom, Marcos, vamos começar a mostrar para o pessoal uma planta que está com excesso de água. Tem duas dicas aqui para a gente identificar se ela está com excesso de água. As folhas, né, Marcos? Ela começa a ficar esbranquiçada, ela para de fazer a fotossíntese, as raízes já estão encharcadas, não conseguem respirar mais. E elas começam a ficar com uma tonalidade mais branca e as pontas queimadas, né? Isso nas folhas velhas você consegue nas identificar, folhas né? mais antigas, exatamente. Caso com as folhas você ainda não consiga identificar se você está irrigando muito a sua jabuticabeira, outra dica é ir exatamente na terra do vaso e verificar se a terra está muito úmida. Às vezes você pega a terra praticamente que ela parece uma pasta de tanta água. Isso demonstra claramente uma terra com excesso de água. Essa planta aqui a gente deixou 7 dias encharcada, exatamente, né? Justamente para ver quais eram as reações e mostrar para vocês o tom das folhas e como que a terra fica encharcada, tá? Então, se você estiver molhando demais, você identificou esse sintoma aqui, basta reduzir um pouco a rega. Reduz bem a rega até que a terra volte a seu estado normal. A gente vai mostrar o que é um estado de terra úmida sem estar encharcada e depois continua a rega, só que obviamente com uma quantidade um pouco menor. Vamos mostrar agora o que é falta de água? A falta de água, Marcos, ela é mais visível nas folhas, tá? As folhas ficam com aspecto, eu chamo de folhas chorosas, porque elas parecem lágrimas caídas e muito murchas, tá? Elas começam a ficar mesmo até com um barulho de algo muito seco. Isso não é normal e quando você começa a verificar as primeiras folhas muito murchas e caídas, já pode ser um sinal, né, de que você está irrigando pouco. Então, no próxima irrigação, você já aumenta essa quantidade de água. Então, o sintoma da falta d'água é a folha murcha e ela fica como se fosse um orégano, né, mais ou menos seco, né? Você consegue, ó, esfarela a folha. Não deixa chegar nesse ponto, tenta perceber antes, tá? Mesmo assim, a planta é rústica. Se você molhar, dependendo do grau, ela pode vai ser que voltar, ela volta com bastante vigor, mas claro, você tem que ir acompanhando os sintomas e não deixar ficar num estado já lamentável, né? Claro, não pode chegar até esse ponto aqui. Não vamos deixar, vamos perceber antes e aumentar a irrigação. Essa aqui também está 1 semana sem água. Isso, mas você já consegue perceber os sintomas da falta de água com 2 dias de irrigação ineficiente. Ela já começa a cair as folhas para baixo e começa a ficar seca. E claro, se você for também na terra do vaso, verificar essa terra, você também vai poder identificar que ela está muito seca, ela parece um pó praticamente, né? Isso já demonstra claramente que a sua planta está sendo
sendo mal irrigada, com menos água do que é o necessário, tá? E agora a gente vai mostrar também, Marcos, como que a gente identifica a planta perfeita, como que as folhas ficam e a terra, tá? Para as pessoas poderem comparar bem e não ter dificuldade mais na hora de irrigar a jabuticabeira. Bom, Marcos, essa aqui é uma planta perfeita, tá? Ela está sendo muito bem irrigada. Um ponto muito importante, Marcos, é a irrigação ser feita de forma lenta. Não adianta você pegar um balde de água e jogar de uma vez. Muito provavelmente, boa parte da água vai escorrer e não vai atingir o interior das raízes. Então faz uma irrigação lenta, né, numa quantidade que deixa a terra úmida e não encharcada. Vocês vão ver as imagens do que é uma terra que é úmida, porém não é encharcada. Não esquecer sempre de fazer a adubação mensal e aí você realmente vai ter uma planta saudável, com folhas belíssimas, sem manchas. Consegue ver que a folha tá verde escura, né? As folhas velhas. As folhas verde bem escuro, as folhas novas um tom mais claro, a terra no seu ponto ideal de umidade, aí realmente você consegue identificar que a planta está muito bem irrigada, tá? E esse foi o vídeo sobre como regar corretamente a sua jabuticabeira em vaso. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem e mais uma vez, obrigado, Aline. Obrigada a você, Marcos, espero que todo mundo tenha gostado e não esqueçam, a gente tem muito mais vídeos sobre como cuidar da sua jabuticabeira adequadamente. Assistam nossa série.